Bora lá, pessoal, interpretação textual. Nesse bloco, nós continuaremos a interpretar textos de escolas militares. Olha que texto importantíssimo, gente. O texto da ESA do ano passado. Sei que muitos de vocês farão a prova da ESA e a gente vai dar uma olhadinha nesse texto da ESA, pessoal. A Rio de Janeiro, Brasil, certo? Ao fazer essa prova, gente, é um texto pequeno. Certamente a prova da ESA desse ano também será um texto pequeno, certo, gente? Então percebe que é um texto pequeno, né? O pessoal que faz a ESA, né, que é concurseiro da ESA já sabe, né, já conhece o texto, certo? É bom vocês darem uma olhada, pessoal, aqui na fonte, né, desse texto, né, para saber de onde é a fonte. realtimesonline.com, certo? Então, é um texto falando sobre Brasil, olha aqui, ó, news, notícia, politics, Brumadinho, olha que importante olhar, certo, gente? Olha a fonte da notícia, ó, Brumadinho, tragedy, tragédia. Então, aí, pessoal, já dá para vocês fazerem uma ideia sobre o assunto do texto, né, gente? O texto vai falar sobre Brumadinho, pessoal, ok? Então, é por isso que é importante também olhar a fonte do texto, meu povo, ok? Um detalhe importante aqui, gente, é exatamente esse, ok? Então, vamos lá. Exatamente, um mês após Brazil Mostly Deadly Mining Disasters. Tudo isso aqui é um grupo nominal, meu povo. O que nós chamamos de grupo nominal? É um substantivo acompanhado de adjetivos, ok? Aqui nós temos uma preposição, após. Após o quê? Após tudo isso aqui, ó. Ok? Brazil's most deadly mining disasters. Ok? Aqui, se tratando de um grupo nominal, gente, primeiro, como é que você vai traduzir? Nós temos do Brasil, isso aqui é o possessivo, certo? Do Brasil, isso aqui, ó. Okay? O mais importante é você primeiro localizar o núcleo. O que é o núcleo, pessoal? É sempre a última palavra lá. Isso aqui é o substantivo. Esse substantivo está no plural, desastres. Então aqui eu estou falando de um dos desastres de mineração mais mortais do Brasil. Ok? Exatamente um mês após um dos desastres de mineração mais mortais do Brasil. Um mês exatamente. Firefighters, bombeiros e voluntários, ainda buscam por pelo menos 131 pessoas ainda, olha a palavra repetida, ainda desaparecidas, desaparecidas sobre toneladas de lama deixadas para trás, certo? Então, 131 pessoas ainda desaparecidas sob toneladas de lama, ok? Deixadas para trás, depois que uma dam. Aí, pessoal, você pode usar o seu conhecimento de mundo. Às vezes você não precisa saber todas as palavrinhas do texto, não. Né? Se você sabe o que aconteceu em Brumadinho, você sabe que uma dam no complexo de mineração do Feijão, o que foi que aconteceu com uma dam? Arrebentou. Então, o que seria essa dam? Barragem, certo? Uma barragem no complexo de mineração do Feijão, pertencida ou possuída pela gigante brasileira Vale, certo?
pela gigante brasileira Vale. Gave away. Precisa saber o que é o gave away? Nós já temos barragem, nós já temos complexo de mineração do Feijão, nós já temos que essa barragem é da Vale. E aqui nós temos a ação, o que aconteceu com ela. Então você vai usar o seu conhecimento sobre o que aconteceu em Brumadinho, gente. Ela cedeu, gave away. Quando ela cedeu? 25 de janeiro, ok? So far, até agora, corpos, quantos corpos? 179 corpos, cadáveres, corpses, têm sido retirados e identificados. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, gente, nós entendemos o quê? Nós entendemos exatamente o que desse primeiro parágrafo? Que 131 pessoas ainda estão desaparecidas embaixo de toneladas de lama. Por que essas pessoas estão desaparecidas? Porque uma barragem nesse complexo do Feijão da Vale cedeu. Cedeu quando? 25 de janeiro, certo? E os voluntários, bombeiros e voluntários ainda estão na busca dessas 131 pessoas, ok? Até agora, 179 foram retiradas de lá e identificadas, ok? Esse é o primeiro parágrafo, ok? Dá para encarar um texto desse, gente. Dá para encarar, ok? Mas você tem que fazer isso, tem que ler com calma. Você não pode se aperrear, você tem que ler com calma, tem que ir tentando inferir o que o texto está querendo dizer, certo, gente? Primeiro, encarar a prova de inglês com calma, ok? Segundo parágrafo, gente. The search, olha que palavra repetida, pessoal. Search. Então, os voluntários ainda buscam. Então, a busca começa a que horas? Às 5 da manhã. Então, às 5 da manhã, a busca começa. Quando os times, as equipes, get up, se levantam. Então, 5 horas da manhã, as equipes se levantam. Estão todos lá, né, gente, fazendo isso, trabalhando. Às 6h30, então, das 5 até as 6h30, deve ser o tempo para eles se ajeitarem, tomarem café e tudo mais, né, gente? Às 6h30 da manhã, nós nos juntamos para direções. Direções em que sentido, gente? Instruções. Então, o chefão chega lá e vai dar as direções do que vai ser feito. Isso que horário, gente? Às 6h30, ok? A safety briefing, ou seja, uma instrução de segurança, safety, segurança, e guidelines e linhas de ação. O que é guidelines? São linhas de ação do que será feito, ou participe do verbo do, né, gente? Por através do dia. Então, eles se reúnem às 6h30, a gente vai fazer isso, certo? Vai dizer o que vai acontecer durante o dia. Os times, as equipes, então, são levadas ao campo. Então, eles vão para lá, no local, procurar os corpos, certo? Então, vocês percebem que aqui tem aspas, né, gente? É uma citação de alguém. De quem é essa citação? Toda aqui, ó, que às 5 da manhã se levanta, às 6h30 se reúne para as instruções, então, do que será feito durante o dia. Quem foi que disse isso? O coronel Anderson Passos, certo? Ele conta aos jornalistas. Ok, gente? Aqui tem nova citação pela mesma pessoa. Quem é a pessoa? O coronel Anderson Passos, né, gente? No fim do dia, quando as equipes retornam, they give us feedback, eles nos dão um retorno de how a busca foi. Então, quando eles retornam, olha, aconteceu isso. Nós, então, fazemos uma reunião, meeting, para planejar the next day, o dia seguinte. And everything repeats itself. E tudo se repete.
Então, eles, no outro dia, tudo se repete. Acorda às 5 da manhã, 6h30 se reúne, certo? Então, aí foi o que concluiu o oficial, certo? Dando uma entrevista para a mídia, ok, gente? Foi um texto simples, certo, gente? Um texto que você podia levar em consideração o conhecimento prévio, porque vocês sabiam o que tinha acontecido em Brumadinho, certo? Então, o acontecimento do ano passado, gente. Então, um detalhe muito importante para vocês, gente. A prova da ESA do ano passado, de 2019, certo? Certo? Para mim aqui, Humberto. A prova da ESA de 2019, certo? No meio do ano, ela relatou um fato que aconteceu em janeiro de 2019. Então eles pegaram um fato que aconteceu em janeiro de 2019, um fato que aconteceu no começo do ano de 2019 e colocaram na prova. Qual a tendência de 2020, gente? Qual o acontecimento agora, no começo do ano, que está chamando a atenção? No ano passado foi Brumadinho. Esse ano, coronavírus, certo, gente? Então é bom que vocês entrem em contato com o vocabulário, leiam textos sobre o coronavírus em inglês, pessoal. Tentem acessar informações, porque é muito provável que o texto desse ano traga sobre isso aí, certo, gente? É só uma dica para vocês, ok? Vamos à questão que caiu, a única questão de interpretação. Como vocês sabem, foram 4 questões na ESA, né? E essa aqui foi a questão de interpretação textual. According to the text, de acordo com o texto, it's correct to say that, é correto dizer que, certo? Only firefighters. Tenham cuidado com a palavra only. Tenham cuidado com a palavra always. Tenham cuidado com a palavra never. Por que você tem que ter cuidado com essas palavras, gente? Porque elas são muito definitivas. Apenas fulano fez isso. Fulano sempre faz isso. Fulano nunca faz isso. Até na língua portuguesa nós sabemos, gente, que isso é algo muito restritivo. Então a gente tem que evitar as alternativas que tem isso aí, porque normalmente essas alternativas estão erradas. O que está dizendo essa aqui? Que apenas os bombeiros, apenas os firefighters, somente, only, estão trabalhando, somente os bombeiros estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas, certo? É isso que o texto está falando, gente? Hein? O que diz aqui na segunda linha? Bombeiros, apenas bombeiros? Não. Aqui nós temos o elemento de coesão. Esse elemento de coesão adiciona outro elemento, que são os voluntários. Bombeiros e voluntários ainda estão na busca dos desaparecidos. O que diz a letra A? Que apenas os bombeiros estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. Então a letra A está errada. Errada por isso. Firefighters, elemento de coesão. Voluntários estão trabalhando juntos para encontrar as pessoas desaparecidas. Que beleza! Letra B está correta, certo? Porque ele diz quem é que estão na busca, quem estão trabalhando junto para encontrar as pessoas desaparecidas. Firefighters and volunteers. Ok? Letra B está correta. Letra C. Firefighters e volunteers estão trabalhando juntos para identificar os corpos retirados. É nisso que os voluntários e os bombeiros estão trabalhando, gente? Não. O que o texto diz sobre os voluntários e os bombeiros, gente? Diz que os voluntários e os bombeiros estão trabalhando na busca pelas pessoas desaparecidas. Não fala de identificar, certo? O que ele fala de identificar?
Ele diz que até agora 179 corpos foram retirados e identificados. Mas ele fala que os corpos foram retirados e identificados, mas o trabalho dos bombeiros voluntários não é de identificar, pessoal. Identificar é com o legista, certo? Os bombeiros e voluntários estão ainda na busca daqueles que estão desaparecidos. Então, gente, a letra C está errada por isso, porque ele diz que os bombeiros e os voluntários estão trabalhando para identificar os corpos. Isso não é trabalho de bombeiros e voluntários, certo? Trabalho de identificar corpos é com o legista, ok? O texto não fala isso, ok? C, errada. Letra D. Os oficiais da Vale, os chefões lá da Vale, estão trabalhando para identificar os corpos. Aliás, para retirar, desculpem. É os chefões da Vale, paletó e gravata, gente? Que foi lá para o meio da lama para retirar os corpos, foram eles? Não, o texto não fala isso. O texto fala que quem fez isso foram quem? Voluntários e bombeiros. Letra D está errada. Apenas, de novo, gente, apenas, muito restritivos. Apenas os voluntários estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. Não, pessoal. Assim como a letra A diz que apenas os bombeiros e a letra E diz que apenas os voluntários, as duas estão erradas. Quem estão trabalhando são os dois juntos. Então, pessoal, resposta correta, letra B. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para encontrar the missing people, as pessoas desaparecidas, meu povo. Próximo, questão que caiu na EA 2017. Summer wine. Summer é verão. Wine é vinho. Então, o texto vai falar sobre os vinhos que são servidos no verão, meu povo. Hot weather drinking. Bebida para o tempo quente. Tempo quente. Se referindo ao que, meu povo? Ao verão. Bebida de tempo quente requer seu próprio gênero de vinhos. Então ele está falando de vinhos que são servidos no verão, no tempo quente, ok? Light, ele vai dar as características desse vinho que são servidos em tempo quente. Leve, easygoing, maleável, blithe, o que é o blithe? Alegre. Então ele está dando característica desses vinhos, né? Um vinho leve, um vinho maleável, certo? Alegre e, acima de tudo, refreshing, refrescante. Então é um vinho que traz para você refrescante. Você está com muito calor, toma ele e dá uma refrescada, certo? Bebida alcoólica não faz muito isso, né, gente? Mas, enfim, é o que o texto está falando. These sorts, esses tipos, sorts, types, tipos de vinhos são apreciáveis. Então ele está dando a característica desses vinhos. São apreciáveis year-round, certo? Na volta do ano, né? No girar do ano. But in the sweet summer months, nos adoçados meses de verão, certo? São apreciáveis year-round, ao redor do ano, but, exceto, but está no sentido de exceto, certo, gente? Exceto nos meses doces, adoçados, né, sweet? Não, aqui, pessoal, é nos meses de suor de verão. Aqui é sweat, é o suor de verão. Cuidado para você não confundir sweet, doce, com sweat, ok? Que é suor. Então aí ele está falando dos meses de suor de verão, certo? Exceto nesses meses aqui. O desejável, se referindo ao vinho, se torna o imperativo. Imperativo em que sentido? Necessário.
It's not a question, é uma linguagem muito poética esse texto, né, gente? Não é a questão de vermelho, ou branco, ou rosé. Aqui ele está falando das categorias de vinho. Existe o vinho branco, existe o vinho rosé e existe o vinho vermelho, né? Red, white ou even pink. Todos são bons, desde que, ó, o elemento de coesão aqui, ó, gente. Eles são bons, contanto que, desde que eles venham em um peso apropriado de verão. Okay? Todos esses vinhos são boas pedidas, desde que venham em um peso apropriado de verão. Just as winter, exatamente como as lãs de inverno. Olha aqui, pessoal, ó, o cobertor de inverno, cobertor de lã do inverno, o é lã, viu, gente? Exatamente como os cobertores de inverno são guardados, assim são os vinhos pesados enervating, que enervam, que deixam as pessoas mais calorosas, né? Que te pesam, ou seja, aquele vinho que te deixa pesado, ok? Certo? Os vinhos de inverno, ele está falando. Ao invés de pep you up, ao invés de te animar. Então, tem vinhos que não são próprios para o verão, certo? Então, aqueles invernos. Então, esses vocês têm que guardar, né? Esses de inverno. These summer wines, esses vinhos de verão, são especialmente, principalmente apelativos, quando o preço é igualmente com sobretaxa, ou seja, você não paga muito imposto sobre eles. I've long asserted, eu venho há muito tempo asserted, de que os maiores valores de vinhos estão entre $15 e $25. Estão na gama de $15 e $20. Então o texto fala sobre os vinhos de verão, ok, gente? Vamos para a questão, ela tem muito estilo da ESA e da SpaceX, certo, gente? De acordo com o texto, as alternativas abaixo estão corretas. Isso é muito a cara da prova dos especialistas, gente. Ele vai pedir a incorreta. Todas abaixo estão corretas. Ele quer um que seja, quer a exceção, ou seja, quer a incorrect, ok? A incorreta. Letra A. Wines refreshing, vinhos refrescantes, são enervantes, enervam você e não são empolgantes. O que ele fala? Dos vinhos refrescantes. Ele fala isso, gente? Não. Eles falam que os vinhos de inverno são assim, pessoal. Ok? E não os refrescantes de verão. Ok? Os vinhos refrescantes são enervantes e não empolgantes. Vamos ver aqui, ó. O desejável se torna imperativo. Não é questão de vinho vermelho. Todos são bons, vinho de próprio peso de verão. Apenas exatamente como os cobertores de inverno são armazenados, também são vinhos pesados enervantes que pesam em você, ok? Então, aí ele está falando que esses vinhos são refrescantes, pessoal, cadê? Ok? E não esses empolgantes. Essa está correta, ok, gente? Essa está correta. Próxima. Os vinhos refrescantes são enervantes e não empolgantes. Não, esses aqui são... Quando eles falam do refreshing, ele está falando dos vinhos de verão, pessoal. Ok? Então, não são esses de verão que são enervantes e não empolgantes. São os de inverno. Ok? Certo? São os de winter.
Portanto, pessoal, a letra A é que é a errada, ok? A letra A é que é a errada. Se ela é a incorreta, é ela que é a correta. Porque aqui não são os refrescantes, são do inverno que tem essas características aqui, ok? Letra B. Leve, easygoing e refrescantes vinhos são disponíveis para os verão? Correto. Vinhos pesados devem ser armazenados durante o inverno. Semelhante aos cobertores? Correto, é isso que ele dá. Os mais pesados têm que ser armazenados durante o verão. Durante o verão você tem que tomar os refreshing. Está correto, mas ele quer a incorreta. A letra B está correta, a letra C está correta. E a letra D, os vinhos refrescantes são desejáveis durante o ano todo. Mas é uma necessidade no verão, também está correto. Então a B, a C e a D estão corretas. Como que é a incorreta, a exceção? A incorreta é a letra A. Ok, pessoal? A palavra appealing no texto se trata do que, gente? Vamos lá ver, ó. Appealing tá até em negrito, ó. Os vinhos de verão são especialmente apelativos. Se são apelativos, trata-se do que, gente? Um adjetivo. Algo apelativo, uma característica. Ok, pessoal? Então, pessoal, terminamos essa aula, certo, gente? Encerramos agora, encerramos aqui. Beijos a todos, até a próxima.